Agora apareceu. Apareceu? Tá. Agora sim. Tá. Então, assim, entrando no tema de hoje, eu trago aqui para vocês um assunto bem legal, sobre saiba por que gestão de tempo é importante. Então, antes de entrar no tema, o que eu queria abordar? É, nós, hoje, na prática, lutamos contra o tempo, né? O que a gente mais ouve hoje, no dia a dia, tô sem tempo. O que isso, na prática, significa? Significa que eu tenho coisas importantes para fazer, ou gostaria de fazer coisas de lazer que eu não faço, porque o tempo, ele é top and down, né, que a gente fala, ele não é negociável. O ser humano precisa acordar e precisa dormir. Então, eu sempre tenho meu tempo limitado, dado a essa restrição de uma característica do ser humano de não conseguir ficar acordado todo o tempo, como uma máquina fica 24/7. Né? Então, o tempo ele é um grande vilão dessa era moderna, que as pessoas querem fazer coisas, querem fazer novos negócios, querem ficar com a família, e não consegue ficar com a família, porque não tem tempo, não consegue fazer novos negócios porque não tem tempo, não consegue ter tempo para ela mesma, né? E aí, assim, isso gera uma agonia, uma ansiedade, um estresse, porque você fica sem saída, dói muito, é uma dor, assim, que não tem explicação, porque você quer fazer muito mais em menos tempo, e parece que o mundo vai acabar amanhã. Então, nós temos essa ansiedade como adultos, e geralmente quando você tem o seu negócio, que é o caso do nosso perfil aqui, é pior ainda, porque o seu tempo é escasso, você não sabe o que você faz para economizar o seu tempo ou usar ele de forma mais adequada, né? Mesmo porque muitas vezes nós como seres humanos, tem um perfil que foi muito colocado agora aqui na pandemia, que é se socializar. Tem pessoas que teve zero problema financeiro. Aliás, o negócio dela até prosperou porque a pandemia trouxe outros segmentos de negócio, mas o isolamento levou ela para uma depressão. O isolamento levou ela para uma baixa estima. Eu estou dizendo aí no caso aí de não se vestir melhor, não se maquiar, não colocar uma roupa para ir trabalhar, ficar de qualquer jeito em casa. Então, tudo isso tem a ver com o tempo. Então, o objetivo aqui é que a gente faça um deep nesse assunto e aprenda junto como que a gente pode fazer uma melhor gestão de tempo. Ontem eu participei de uma reunião, pegando agora, incrível, aconteceu ontem, com uma cliente, e a gente estava convidando uma pessoa, né, para participar de uma estrutura futura, e aí a pessoa falou assim, olha, eu entendi 50% do que você está falando, né, então foi um recado que, assim, a gente não fez uma boa reunião, só que o problema não é esse, porque eu gostei da ideia, eu só queria mais um pouquinho de informação. E eu vou te falar por quê. Não porque eu não confio em vocês, na ideia, eu acho que é um projeto que vai ser legal, vai ter benefícios para mim, tudo certo. Ele usou a seguinte palavra, é que eu não tenho tempo. Então eu tenho que estar muito confortável. Entende isso? Ele falou, eu não tenho tempo. Aí eu falei, nossa, o cara podia falar qualquer coisa. Ele falou, usou essa palavra. O problema é meu tempo. Meu tempo realmente é escasso e eu tento fazer de tudo. Então ele deve ter uma maturidade de gestão de tempo e tem muito nos ensinar com essa frase, né? Então, entrando aqui, eu quis passar primeiro, quando a gente fala de tempo, o grande problema hoje que é a falta de gestão de tempo. Então, saiba por que gestão de tempo é importante. E aí, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Que aqui eu falo e vocês, qualquer pergunta, qualquer insight, fiquem à vontade. Então, a primeira coisa eu sempre trago nos slides da apresentação aqui no grupo é o quê? Provocações. Reflexão que você tem que fazer com você mesmo e levar para dentro de casa no trabalho que eu falo para a equipe. Quer melhorar o seu rendimento? Seja organizado. Não existe mágica, não existe fórmula. Se você quer fazer mais coisas em menos tempo, você precisa ser organizado em tudo o que você faz. E uma das coisas de ser organizado é ter uma rotina. Eu ia falar lá na frente, nem sei se está escrito desse jeito. Então, assim, seja organizado para acordar, seja organizado para começar a trabalhar, seja organizado para priorizar quais atividades são mais importantes para o negócio, para o cliente,
Não gaste o seu tempo procurando coisas ou fazendo coisas que não fazem sentido. Então, aqui a frase de efeito é: quer melhorar seu rendimento, seja organizado. E aí eu entro aqui no conceitual, né, que muita gente fala, o pessoal fala muito de gestão de tempo, né? O que é gestão de tempo? Basicamente, gestão de tempo é você focar, quando eu dou viés de tarefas, né, porque na prática a gente faz tarefas diariamente, né? A cada minuto, a cada hora, a gente está fazendo tarefas. Então, gestão de tempo é você focar nas tarefas, todos os esforços e tarefas mais importantes para você ser mais importante para o negócio ou para o cliente, para você ser mais eficaz. E a ideia central é que você focando, fazendo essa gestão das tarefas que são mais importantes, você faz mais com menos e tendo um maior resultado. Então, automaticamente você vai ter que tomar uma decisão de parar de fazer coisas que não agregam valor. Então, eu não leio isso artigo que está no Ilad, porque é conceitual, mas eu gosto de falar o que é a gestão do tempo. A gestão de tempo é fazer com mais qualidade, aproveitar com mais qualidade o tempo que você tem útil durante o dia. O dia não o dia e noite, né? Porque tem pessoas que vão até 20 horas, 21, 9 p.m., 10 p.m. trabalhando. Então, aquele dia, você tem que fazer a gestão das tarefas de uma forma que seja mais eficaz possível. Com isso, você vai estar fazendo uma boa gestão de tempo e vai ser mais, vai ter mais retorno daquele seu dia. Aí acaba aquela história de você falar assim, nossa, não fiz nada hoje. Não foi produtivo o dia hoje. Então, esse slide ele fala muito de o que é gestão de tempo e eu quis endossar aqui com alguns insights, tá bom? E o que a gente vai falar hoje, tá? Eu coloquei aqui o menu até para vocês imaginarem, né, terem ideia. Todo mundo está me ouvindo bem? Eu não ouço ninguém, por isso que eu estou perguntando. Sim, estamos ouvindo. É porque a gente está mudo. Ok. Então, o que a gente vai falar hoje? Por que é importante gerenciar o tempo? Quais os benefícios? Eu já dei um bom choque de realidade falando qual é o problema, né? O problema você já sabe muito bem, né? Eu só quis intensificar a falta de gestão de tempo, esse transtorno para a nossa vida, né? Quais as estratégias para uma boa gestão de tempo eficaz? Ações práticas para melhorar a gestão de tempo. Eu vou falar de um aqui que dói, e muita gente tem esse problema, que é o ladrão de tempo. Eu vou falar um que é o que tem pesquisas que falam que está roubando o nosso tempo no dia de hoje. Você já deve até imaginar o que é. E eu queria passar 4 ferramentas. Se você já usa, maravilhoso. Se você não usa, fica a sugestão para ajudar na sua gestão de tempo. E depois uma conclusão. Então, vamos para o primeiro item. Por que é importante gerenciar seu tempo? O tempo, ele é o tempo ele vem lá desde a antiguidade, tá? Então, tudo era baseado pelo tempo. Pelo tempo se ia chover, se não ia chover, pelo tempo para se locomover, né, de um lugar para outro, pelo tempo para você saber se está chegando a época das chuvas, se vai ter problemas de temperatura de sol muito quente. Então, o tempo ele sempre foi medido e sempre foi escasso. Isso vem da humanidade. Então, a importância de você gerenciar seu tempo está muito ligado a isso, tá? E gerenciar seu tempo, o seu próprio tempo, ele impacta diretamente na sua vida. Se é uma coisa que é inerente do ser humano, não tem como fugir. Você tem que fazer isso. Você tem que aumentar a sua maturidade nesse item, tá? Sendo para a vida pessoal e profissional. E porque, na verdade, é justamente como você vai vivê-la, né? Se você tem uma vida onde você não gerencia seu tempo, chegando no final do dia, eu até adiantei, você fala, não fui produtivo, não fiz as coisas que eu deveria ter feito.
Ou você chega numa idade e fala, poxa, eu deveria ter viajado mais, eu deveria ter ficado mais com a família, eu deveria ter me dedicado mais ao estudo sobre, sobre uh, cinema, que eu sempre fui apaixonado por isso e poderia ter feito um curso, ter estudado. Então, tudo isso tem a ver com o tempo. Então, a partir de hoje, você tem que pensar, fazer o que gosta e fazer o que é necessário. Tentar fazer um ponto de equilíbrio entre essas duas necessidades. O que gosta é a paixão, é o que te move. E o que é necessário é o que faz com que você viva, que dê a sua sobrevivência, né? Mas, Marcelo, só comentando, também saber o que, que é importante é uma chave principal, né? Porque se você não tem consciência, o que várias pessoas, eu deveria ter viajado mais, mas de repente naquele momento não era tão importante viajar mais. Então, eu acho que a gente tem que pensar também o que, que é importante para que a gente consiga colocar no nosso schedule e gerenciar o Perfeito. nosso tempo de uma forma Quando eu melhor. falo quando a gente dá visão do business, de business, né, eu sempre falo, e é difícil fazer isso, é gradativo o aprendizado, é você conseguir mapear tudo que você faz hoje no seu negócio e classificar. É importante para o negócio? Ou é um desejo meu? Porque nós, Rafaela, tem muitos desejos como dono do negócio, de fazer do nosso jeito. E às vezes a gente chega à conclusão, usando a metodologia GTD, que é uma ferramenta, que aquilo não agrega valor nem para o negócio e nem para o cliente. E eu faço aquela atividade que demora 2 horas do meu tempo, ou 1 hora, ou um dia de um colaborador meu no escritório. Então, saber o que é importante é a chave, mas antes disso como eu classificar o que é importante. Então, como classificar o que é importante é um pouco subjetivo, mas dá para usar metodologia. Para o negócio, eu uso a seguinte classificação em prática. Eu fico me provocando, porque meu tempo é escasso também. É bom para o negócio? Se é bom para o negócio, provavelmente vai ser bom para mim. Segundo, é bom para o cliente, vai agregar valor para o meu cliente? Se essas perguntas não forem respondidas, eu não faço. E aí eu luto comigo mesmo que eu quero fazer, que eu sou teimoso. Agora, para o pessoal, é necessidade ou gostar. Eu classifico dessa forma. O que é necessário fazer para minha sobrevivência? E depois, o que eu faço isso porque eu gosto. Eu não vou ganhar não tem a ver com a minha sobrevivência. Você gerenciando tempo baseado nesses critérios, com certeza você vai produzir mais com menos, tá? Tem que ter critério para gerenciar o tempo e colocar em prática. E aqui eu entro, então a gente falou um pouco da importância, da dor, da importância, da onde vem a origem da gestão de tempo. É bastante teoria, porque para trazer um contexto do tamanho do desafio que é fazer gestão de tempo. E não existe esse negócio, o cara ele tem mestrado, ele faz uma melhor gestão de tempo. Não. O cara é empresário, ele faz melhor. Não. A única coisa que tem em comum aqui na mesa independente do seu business, do seu tamanho, você tem problemas sim com gestão de tempo e você briga diariamente para melhorar ele, ok? Eu posso fazer uma outra pergunta, que eu sei que você vai entrar aqui nos benefícios, acho que tem a ver com o que você estava falando antes. E pessoas, por exemplo, eu, né? Eu sou extremamente organizada, o meu escritório tem mecanismos de organização de processos, tipo, você entra no meu escritório, nem parece um escritório de advocacia, não tem papel. É, mas eu lido com questões que são extremamente importantes e urgentes que eu não tinha como prever, né? Porque eu lido também com questões que acontecem do nada. Como que você. Qual é o aconselhamento que você dá para as pessoas que têm que lidar com isso, de ter urgência, coisas urgentes, importantes que não eram previstas de uma forma diária, praticamente?
Essa é uma pergunta bem legal, vai ser muito legal eu compartilhar com vocês o que eu penso sobre isso, tá? E são duas reflexões, tá bom, Rafa? Primeiro é o seguinte, se você no seu negócio, você tem essa característica, que é uma característica, né? Você tem que tentar mensurar do seu 100% do escritório, vamos falar do escritório, né? Vamos focar não em pessoas, mas sim no escritório. De 100% do escritório, que dá tantas horas por dia versus a quantidade de pessoas, você tem que tentar mensurar por características que se corresponde a 10, a 20%, olhando no viés de tempo, cálculo, tá? Você mensurando isso primeiro e sabendo que pode acontecer, que é o provisionamento que a gente fala. Você tem que ter esse provisionamento meio que ocioso. Como assim, eu vou, só para ficar mais claro nessa reflexão, estoque é prejuízo. Hoje em dia, todo mundo se fala hoje, não pode ter estoque. Mas, por característica, você teria que ter um estoque de 5% do tempo, ou de 10%, para atender essa característica do seu business. E aí você fala, tá, mas esse tempo ocioso seria mais um funcionário? Seria mais o quê? Aí teria que entender caso a caso, para poder fazer uma ação efetiva. Por outro lado, esse ociosidade para atender uma coisa que pode ou não acontecer, que é uma característica, porque assim, se você tem visão cliente como você tem hoje, se acontecer, você vai atender, não importa o que acontecer, você vai ter que atender. Por outro lado, você tem vamos chutar aqui que seja o nosso exemplo, 10%, que daria 16 horas no mês, 160 horas úteis, 16 horas. Em outro lugar, você tenta compensar essa ociosidade que te gerou uma despesa, né, operacional, você tenta tirar de outro lugar para equilibrar. Isso que normalmente as empresas fazem, com estoque de produtos, que faz o estoque mínimo, ou de ter um recurso a mais para atender eventuais reclamações após o lançamento de um produto. Então, assim, essa é uma reflexão. A outra reflexão, que aí é a nível de maturidade. Não tem como, assim, uma resposta certa, mas será que esses imprevistos verdadeiramente são características? Segunda pergunta, essas características podem ser mitigadas? O que é mitigar? Mitigadas, lógico que vocês sabem. Reduzidas? Então, assim, acontece tantas vezes por mês, por quê? Aí você usa o material. Acontece 10 vezes. E por que acontece 10 vezes? Acontece 10 vezes por causa disso. E por quê? Nesses porquês que você faz, que é uma outra ferramenta Lean, você consegue reduzir esse 10 que seja para 8 vezes. E aí você vai trabalhando em cima dessa característica continuamente até atender a zero. Mas você sabe que não vai ser zero, porque é uma característica. Então você, com certeza, se você nunca fez, se você pegar esse mato alto aí e usar esses dois linhas de raciocínio, você vai reduzir essas ocorrências. Porque talvez a ocorrência esteja acontecendo por um detalhe que você nunca parou para pensar. Então tem que sair do dia a dia, aí é tempo também, e observar o que passou, que é o baseline, né, a linha uma base de conhecimento do mês passado, dos últimos 3 meses. Ó, aconteceu isso, time, por que vocês acham isso? Aconteceu isso tá, é assim mesmo, mas por que é assim mesmo? E aí, nessas respostas, com certeza vai te trazer insights para você diminuir essas ocorrências que estão fora do planejamento. É assim que eu penso sobre esse item. Ok? Eu estou tomando decisão executiva de, por exemplo, se um cliente me liga muito próximo da audiência, eu não pegar o caso dele, porque isso vai desgringolar todo o meu escritório, todo o meu planejamento. É, Aí a gente cai no dinheiro, mas ao mesmo tempo peace of mind. Verdade. Eu tenho um exemplo prático, tá? Para falar. Esse mês que passou, eu mesmo precisando, que a pandemia não está fácil para vários negócios, eu não consegui fechar negócio com uma pessoa aí dos Estados Unidos, e não foi por conta do valor, né, do treinamento. Eu estou chamando mais de treinamento de gestão de pessoas do que outra coisa. Que o conhecimento fica na empresa. Foi porque ele não tem a veia de ser maior, ser grande. Ele não tem. Ele vai quebrar. Ele não tem essa. Isso é uma opinião só minha, tá? Ele não tem uma. Ele quer, é um desejo no coração dele de crescer. Crescer com mais unidades, mais filiais ou franquia. Só que ele não tem essa maturidade. Ou seja, meu conselho foi para ele estudar primeiro. Aí, assim, quem faz isso é quem tem muito respeito pelas pessoas. Só que eu deixei de ter
faturamento. E está tudo certo. Deus proverá, certo? E eu usei um exemplo de Nova York, de um filho que pegou o negócio do pai de 35 anos, é famosíssimo, eu não sei o nome, apareceu no programa que eu assisti. Ele pegou, lucra 1.200.000 por ano, custo operacional dele estava batendo 1 milhão, ou seja, ele faturava só 200 mil por ano, e quando foi descobrir, por quê? Porque ele inventou de fazer 2 filiais que não dava dinheiro, só isso. E outro, o casamento dele quase acabando, que ele não estava dando vida para os filhos pequenos, né, crescendo, e nem tinha, era um pouco antes, né, que é de 8, 9 anos, e tudo isso porque ele tomou a decisão 3 anos atrás, no contexto lá do programa, de abrir 2 filiais. Então, às vezes, a gente tem que, no nosso negócio, pegando o seu gancho, Rafael, de falar não mesmo. Falar não com propriedade, porque, às vezes, você aceitar uma característica que você falou, e para o trabalho do business aí do Oliver com o Thomas é assim, da Simone também é assim, dependendo do perfil, que se torna uma característica, uma coisa que não esteja planejado, que rouba o nosso tempo e não agrega valor nenhum. Então, a primeira decisão a fazer, de forma madura, é falar não, que é uma decisão que você já está fazendo. Ok? E falar não às vezes dói, né, cara? Falar não é difícil demais. Nossa, você dizer não para um cliente, não aceitar um novo cliente, isso é muito complexo, porque o bolso, ele fala mais alto, né? A necessidade, às vezes, do faturamento fala mais alto, mas é o que vocês estão dizendo aí. Às vezes, trazer o cliente é dor de cabeça. Às vezes, faturar mais é dor de cabeça antes de você arrumar a casa, né? A gente está experimentando uma situação parecida, porque a gente colocou agora uma pessoa para ser um reforço no time comercial. Só que a gente foi fazer uma reunião, trocar ideia, e a gente falou, poxa, a gente não tá precisando de cliente nesse momento, a gente precisa arrumar casa, a gente precisa prestar o serviço de forma mais simples e mais objetiva. Então, por que a gente está focando em trazer mais clientes se tem problema na nossa pipeline para ser resolvido? Não faz sentido, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer essa análise também. Oliver, isso que você está falando é extremamente pertinente. Eu vou passar minha experiência. Então, quando eu comecei, eu pegava muitos casos, né? Porque a gente quer ajudar todo mundo. E aí, nesse contexto, a gente foi. Eu tenho capacidade de ter, assim, muitos e muitos clientes. Mas I realize, tipo, eu preciso ter uma equipe que, como o Marcelo falou, não tem como eu trazer mais clientes se eu não posso fornecer o serviço na qualidade que eu quero. E outra, eu mandei muito cliente embora e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu comecei a ter um pouco mais de vida e ficar menos estressada, e eu comecei a fornecer um serviço muito melhor, porque eu comecei a falar não. E o bolso é uma parte muito que pesa. E aí, o que eu comecei a fazer? Tudo que eu faço, tudo que eu vou, até a moça que vem limpar a minha casa, a minha conta sempre quanto que isso custaria do meu tempo, né? Quanto que eu cobro por hora? Então, assim, ela vai ficar aqui limpando a minha casa 4 horas. Quanto que isso custaria se eu estivesse limpando a casa 4 horas? E a mesma coisa com meus clientes. Esse cliente, quanto tempo vai custar? E não só quanto tempo, qual o estresse que ele vai me trazer? E eu comecei a falar, não, é difícil, mas é importante, né? É um mal necessário, né? Concordo. Na verdade, é um nível de maturidade, gente. Vocês estão no caminho certo, eu pratico isso e eu acho que eu verdadeiramente ajudei a outra pessoa. Porque quando eu falo para ele estudar, eu quero o bem dele. Porque ele não está preparado, ele vai quebrar. E ele quebrando, a família quebra. Não é verdade? Então, é o conceito de você ser honesto. Ou você é ético ou você não é, não tem meio termo. Então, assim, eu fiquei bem tranquilo em falar isso. Falei, não vale a pena você estudar mais sobre esse modelo antes de você crescer, estar preparado de estar longe do seu negócio nas filiais, e quem é seu braço direito? Eu não tinha nem o braço direito. Falei, como você vai para outro lugar e quem vai tomar conta quem vai tomar conta do negócio principal, que é o ganha-pão? É ele que dá dinheiro nos primeiros 6 meses para a filial. É ele que sustenta. É o pai, né? A matriz sempre é o pai. E aí foi legal essa discussão e a gente não fechou o negócio, mas eu saí tranquilo.
né? Espero que ele tenha entendido que eu fiz super do bem para ele e está tudo certo. Podemos? Vou continuar aqui. E aí eu entro aqui um pouquinho, é legal esses insights que a gente está fazendo, tá? Eu vou falar um pouquinho dos benefícios práticos, né? Quando você organiza a sua atividade, estabelece metas e prioridades. Então, assim, não tem como você ter benefício se você não estabelecer metas, tá? Não tem. E isso tende a funcionar de maneira mais simples, você conseguir mensurar os benefícios quando você organiza e estabelece as suas metas, atividades e metas. Então, aqui, ó, eu queria até parar nesse slide para falar, desmistificar. Todo mundo, quando fala gestão de negócio, gestão de tempo, só olha a parte de negócios. Não é verdade. Lá no primeiro slide eu falei que isso aí vem do ser humano, desde dos primórdios, que tempo sempre foi mensurado. Então, aqui vocês evidentemente já estão lendo, mas assim, ó, pense que tanto o benefício é diretamente relacionado ao negócio, que é o profissional, e ao pessoal. E quando você olha aqui, você olha a equipe também, né? Porque se você está fazendo no escritório, está ajudando também a equipe. Porque assim, vou começar logo pelo pessoal, tá? Equipe estressada, produz menos, erra mais. Equipe irritada, com mudanças constantes, por conta dos imprevistos que a Rafaela falou que vem toda hora. Às vezes pode ser por característica, às vezes não, às vezes é por organização. Então, equipe irritada, produz menos. Inclusive, abandona o chefe, abandona o escritório e vai para o concorrente, às vezes, que é mais organizado. Quando você tem no time, ou você é de alta performance, a falta de gestão de tempo gera uma frustração. Aqui eu peguei bem no cerne da questão, tá, pessoal? Uma frustração por não terminar as coisas, as demandas. Nossa, às vezes eu me paro e fico pensando, caramba, não termino isso. Por que eu não termino? É para eu ter terminado já. Dá uma frustração, porque eu conheço um monte de metodologia, eu sei fazer, por que na prática eu não consigo? Porque tem uma causa raiz que é a gestão do meu tempo. E, para fechar aqui o pessoal, que está acontecendo demais, esse termo está aparecendo demais nas mídias, que é o burnout. É de anos que falam isso, e acontecendo mais ainda, que é problema de saúde, porque você não tem tempo, gera ansiedade, é muita coisa para fazer, você acha que tem que colocar camisa de herói, trabalhar 16 horas, 18 horas por dia e está tudo certo. Não está tudo certo. Você tem que procurar fazer uma gestão de tempo, tentar ganhar menos grana, se for o caso, né, ter menor rentabilidade, tendo mais pessoas para te ajudar, ou contratando um especialista, para que você não tenha problemas sérios de saúde. E, se você tiver problema sério de saúde, tem um cliente aí nos Estados Unidos que ele parou. Por quê? Tudo era eu empresa, na área de construção, com contratos para entregar esse ano, pedindo, pelo amor de Deus, para não ser multado. E a coisa aí é mais séria, né? Eu estou falando isso de exemplo, não vou expor a pessoa, mas de exemplo prático. E eu fui impactado, que eu perdi um cliente. Mas, assim, eu falei, que dó que não deu tempo de eu chegar e falar, não, você não pode ser uma empresa, tem que ter seu braço, tem que delegar, porque é tudo ele. Ele ficou doente e parou a empresa, porque não é a mesma qualidade, esperado, porque combinou do cliente de estar todo dia no cliente, expectativa. Se você combinou com o cliente, tem que estar lá. Tem cliente que te fala, não, tudo bem, eu entendo. Tem cliente que não entende, não, eu não quero isso. Se não for assim, eu não quero mais o contrato. Então, o problema de saúde é muito impactado. Então, eu falei a parte negativa para falar os benefícios. Se você fazer uma boa gestão de tempo, pessoalmente, você vai estar menos estresse, menos irritado, com menos frustração para terminar as coisas e com menos problema de saúde. Por outro lado, na parte de negócio, que é o nosso grande sonho, né, no nosso desejo de ser bom nisso, fazer mais entregas no prazo, certo? O que tem de cliente hoje reclamando que as empresas não entregam no prazo acordado. Não é nem a qualidade de preço, é prazo. Porque todo mundo comprou uma coisa e tem ansiedade de receber aquilo, naquela data acordada. E muitas vezes a gente não entrega no prazo por falta de gestão de tempo. Uma boa gestão de tempo, ele aumenta a produtividade sua e do time, que é o sonho que a gente tem de fazer sempre mais com menos, e que não existe fórmula. E finalizar os nossos projetos na empresa, normalmente ficam incompletos. Então, finalizar
os projetos no prazo certo, na qualidade certa e no tempo certo. E, por último, você consegue atingir o benefício que poucos conseguem, que é otimizar o seu tempo. Aí você chega num nível que você fala assim, hoje eu posso falar que eu faço o que é melhor para mim, para o meu negócio e para o meu cliente. Então, se eu estou te falando não, você fala com muita propriedade para qualquer pessoa. Se eu estou te falando não hoje, é porque eu não consegui, você me desculpa, eu não consegui enxergar que isso que você está me pedindo, que vai me mandar horas do meu tempo, seja bom para mim, ou para o meu negócio, ou para a minha empresa, ou para o meu cliente, né? Não necessariamente é um cliente, pode ser uma pessoa que está te fazendo uma proposta de trabalho, de parceria. Estou dando esse exemplo de parceria. E aí a pessoa fala, nossa, eu quero você, porque você faz gestão de tempo, porque você tem essa visão de maturidade. Então, esses são os benefícios diretos que eu coloquei aqui como insight para vocês, tá? E aí, aqui é uma provocativa aqui, ó, que tem a ver com esse slide anterior. Você sabia? Dizer não é difícil, mas às vezes é necessário. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não. O Oliver acabou de combinar, falar não para o cliente é difícil, porque você está deixando de faturar. Mas imagina o gasto que esse cliente pode dar para você no seu tempo, que supera o ticket médio que você cobrou dele. Então, quando as outras pessoas pedem para você algum tipo de tarefa, ajuda, tem que ser avaliado com viés se é importante. Né? E se for importante para elas, não necessariamente é importante para você. Se você conseguir fazer esse filtro, você consegue dizer um não com firmeza, um não não com dor na consciência. Então, comece a provocar, a partir de hoje, né, no seu dia a dia, ou voltado mais para negócio, dizer não. Às vezes, não salva você desse exemplo que eu dei do rapaz lá, que é verídico, né, do rapaz lá de Nova York, que eu não falei o final da história. O final da história foi, ele fechou as duas localidades, filiais, que estavam dando prejuízo, e conseguiu resgatar a esposa dele, que ia embora. E não era problema de dinheiro, porque eles ganhavam de lucro $200 mil por ano. Não é nada absurdo, mas também não vive mal. Americanos ganham 200 mil por ano, não ganha mal. Precisa que Nova York é caro. Mas o cerne aqui, quando ele falou não para ter mais filiais, tomou essa decisão baseado nesses pilares, ele voltou atrás e conseguiu ser mais feliz e conseguiu gestionar melhor o seu tempo dele, focando na matriz. Então, aqui, para vocês, sei que vocês têm um anseio de, como eu tenho, de fazer muitas coisas, mas o difícil, eu falei em outra reunião, o difícil não é focar no que você tem que fazer. Isso é fácil. Tem até metodologia. O difícil é você falar não ou não focar em outras coisas que são tão legais, tão importantes, que você quer fazer em paralelo. Aí você acaba nem fazendo nenhum nem outro. Então, aqui, ó, foco em dizer não quando fizer sentido. E eu entro do meio da apresentação para frente, falando agora de estratégia para fazer uma gestão de tempo, né? O que você pode fazer é controlar onde e como gasta o seu tempo e tomar medidas para reduzir e eliminar os desperdícios. Então, assim, qual é só uma estratégia que eu trago para vocês pensarem em colocar em prática já, tá? Porque, assim, tá, como é o hands-on disso? Como que eu faço a gestão de tempo propriamente dito? Aí eu trouxe aqui parece o cachorrinho da Cibole aí, ó. Então são poucas, tá? Mas não existe uma lógica, sequencial, tá? São itens que você começa a fazer, você vai ter uma melhor gestão do seu tempo, porque não dá para fazer tudo ser você, né? Então, primeiro é delegar as tarefas. Temos dificuldade com esse item, todos nós, porque a gente busca fazer sempre do nosso jeito ou sempre com a maior perfeição. E o ótimo é inimigo do bom. Então, tudo que der para delegar, se der para delegar tarefa para o time, delegue. Priorize o trabalho. Antes disso, tá, como que eu delego tarefas se eu acho que é tudo importante? Não existe isso. Se você tem 10 tarefas, você tem que classificar 2 tarefas, anotem aí, tá? É uma metodologia. 2 tarefas, no máximo, como prioridade alta, 3 tarefas como prioridade média,
tarefas e atividades, tá? E 5 como baixa. Usa essa dica que você vai conseguir deletar. Ah, mas não tem outro jeito. De algum lugar você tem que partir. Se você falar que as 10 são importantes, você não vai fazer. Você não tem 10 braços, você tem que delegar. Então você vai ter que saber as 5 menos importantes. E as 5 que não é tão importante em relação às 2 mais importantes, que é o meio. Então é 2, 3 e 5. Prioriza o trabalho. Baseado em quê? Que é importante para você, para o negócio e para o cliente. Isso aí são parâmetros, tá? É parametrização para você saber o que você deve priorizar. Antes do primeiro, que é se é importante, médio ou baixo. Nesse item aqui, eu quero falar o seguinte: às vezes é importante para você e não é importante para o seu negócio. Tem que tomar cuidado com isso, porque você é dono do seu negócio, então você acha que tudo é bom para o negócio. Vou dar um exemplo. Só um exemplo, tá? Eu vou fazer um budget aqui para fazer uma viagem de negócio lá em Orlando. Então, eu preciso de tantos dólares. Vou chutar aqui $2.000. Aí, um amigo chegou para mim e falou assim, em vez de você ficar pagando licença do Windows aí, que é mó caro, né? Usa o software livre, o Linux, né? Mas o que é isso? Você tem um preço, é tudo igual. Aí você vai lá e troca todo o escritório para Linux. Você não paga um centavo de licença. Que você economizou, inclusive, 4 mil com isso. $4.000. Você tem mais dinheiro para ir lá para sua visita de negócio do que nunca. Porém, para você foi bom, mas para o negócio, esse exemplo que eu estou dando, ninguém sabe usar o sistema operacional. Impactou diretamente no uso, na produtividade, as pessoas não sabem nem ligar direito. Ou seja, foi uma decisão errada. Foi bom para você, mas não foi bom para o seu negócio. Terceiro, fuja da procrastinação. A técnica de fugir para procrastinação, que eu uso para mim, tá? Você está no ser humano, né? Como todos nós, né? Somos. Eu uso assim, eu vou fazer uma atividade que eu não quero fazer. É importante fazer, mas sabe, é difícil fazer, falar com o funcionário sobre esse item delicado. Eu não quero fazer isso. Vai gerar conflito, eu não me dou bem com isso, mas eu vou fazer. Aí, como que eu faço na prática para fugir da procrastinação? Para esse exemplo que eu estou dando, eu penso no benefício, gente. Poxa, eu tenho que fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou ter esse benefício. Então, o benefício me motiva a fazer isso, e aí eu fujo da procrastinação. Essa é a técnica que eu uso e que alguns especialistas falam. Focar no objetivo, no resultado. Qual o ganho que vai ter? Aí você consegue fugir da procrastinação. Parece bobagem, mas o próximo item é agendar tarefas. Quando você faz tudo, sem uma ordem lógica, sem uma agenda, eu vou fazendo o que vai aparecendo. Você não faz uma boa gestão do seu tempo. Se vocês têm esse nível de organização, bom, mas que o seu time tenha também, que é ter uma agenda única. Por exemplo, eu tenho uma agenda única, eu não tenho várias agendas. Minha agenda é única só. Eu uso uma ferramenta de gestão, lá está o pessoal, o profissional, só separo por etiquetinhas, eu bato o meu olho no dia, eu sei que eu vou fazer pessoal e profissional naquele dia. Pode aparecer outras coisas, como a Rafaela fala? Pode, mas eu já sei, então eu tenho minha agenda. Então eu já sei quando eu vou acabar e quando eu vou terminar. Eu só sigo o script, sigo a agenda. Sem agenda, eu não consigo gerenciar meu tempo. E é assim, e quando vem coisa nova, eu olho minha agenda e encaixo lá. Ou não, ou negocio com o cliente, negocio com o familiar, né? Então, assim, toda quinta-feira à noite eu estou estudando um assunto, 20 horas, eu não posso colocar outro assunto lá. Eu negocio com a pessoa, inclusive fiz isso essa semana, eu vou fazer das 21 horas até 22. Na quinta-feira eu paro de fazer as minhas coisas 22 horas da noite, porque eu estou estudando. Então, agendar as tarefas é importante. Segundo, ninguém estressado consegue fazer executar as atividades. Então, evite o estresse. Não se cobre muito. Então, faz parte de uma estratégia, por isso que eu estou colocando aqui, que você não consegue produzir ou fazer gestão do seu tempo se você viver estressado. Então, você tem que buscar a causa aí do estresse e tentar relaxar mais, porque o tempo é aquele,
que está no seu timeline daquele dia, é aquilo que dá para você fazer. Mais que aquilo, ou você vai dormir menos, ou você vai sacrificar a família, ou vai sacrificar a saúde. Então, calma, menos estresse, tenta delegar, fazer as estratégias anteriores, mas não fique estressado com de não poder fazer naquele dia. Outra coisa que é importantíssimo, defina deadlines. Aqui, traduzindo aqui, trazendo para o contexto do português, o que é o deadline? Eu faço um monte de coisa hoje. Tá, mas quando você vai terminar essa coisa? Essa tarefa? Cara, estou fazendo. Não. Além de você ter uma agenda, você tem que ter uma data de início e fim. Quando você colocar prioridade e data nas coisas que você tem que fazer, que é começar e terminar, você vai ver que vai te ajudar demais no seu tempo. Porque aqui tem um ditado que fala, quem faz muito não faz nada. E quem geralmente faz muito é quem não tem comprometimento com data. Então começa a colocar data, peraí, eu não vou colocar 4 atividades para terminar nessa data, porque eu não vou conseguir, estou me enganando. Meu time não vai conseguir. Então, assim, você começa até a trabalhar melhor o tempo do time seu. Eu consigo executar 2 tarefas em paralelo. Eu não consigo executar mais que isso. Então, definir datas para entregas das atividades é muito importante. Aí eu acabei adiantando, né? Evite fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Quem faz muito não faz nada. Aqui não tem muito o que falar. É mais uma coisa que parece ser normal, mas não é. Se você parar de fazer isso, você vai ser mais feliz nesse item de gestão de tempo. Faça suas pausas. Aqui, são especialistas que falam isso, que tem técnicas de Pomodoro, várias técnicas dizem assim, você tem um tempo limitado para fazer uma atividade, uma tarefa, então, você trabalhou, pare para almoçar, pare para tomar seu lanche, pare para tomar tomar seu cafezinho, pare, eu tive um cliente nos Estados Unidos que ele parava e dormia meia hora depois do almoço. Então, o almoço dele demorava 20 minutos, ficava 40 minutos, uma hora off do trabalho, porque ele dormia 40 minutos, meia horinha. Isso aí se transformou numa técnica muito usada, os caras chamam de power nap. Você tirar uma sonequinha de 15 a 20 minutos por dia para te dar uma revigorada e você voltar com toda a energia para cumprir as tarefas da tarde. Eu vou falar que eu me treinei na época que eu estava estudando para tirar minha licença aqui nos Estados Unidos, de advogada, são 2 dias de prova seguidos e 6 horas cada dia, né? E a pessoa só tem a carinha de nova, mas já tá pra lá. E eu me treinei, dormi, assim, almoçava 15 minutos e tirava um power nap de 30, 40 minutos. E nos 2 dias da prova, na hora do almoço, eu dormi. Revigorante. E foi, assim, extremamente... Eu acho que isso fez a diferença, porque I reboot minha cabeça, né? É super importante isso de se cuidar. E quem já está na meia-idade, dormir no meio do dia também, às vezes... Eu confesso que meu corpo não tem essa necessidade, né? Porque eu sou muito elétrico, né? Assim, durante o dia. Mas eu confesso que eu comecei a fazer essa pausa para tomar aquela água, para ver a rua, porque eu tô home office 100%, né? Depois de meses que eu saí para ir num cliente aqui. Olha, eu fiquei até assustado de pegar condução, assim, você fala, nossa, parece outro mundo. Existe outro mundo depois da minha varanda aqui, né? Então, as minhas pausas de 5, 10 minutos, são várias pausas, para aproveitar um pouco, olhar para fora, sabe? Então, isso tem me feito muito bem. Então, eu super aconselho. Mas isso mudou depois que eu abri meu próprio... Quando eu abri o escritório, hoje em dia eu não tenho nenhum power nap, né? Eu só bato na cama à noite, durmo e acordo no dia seguinte, 5 meia, 6 horas da manhã. Porque às vezes eu entro num nível de foco tão grande que eu fico 6 horas focada, fazendo tarefas. E realmente não é muito bom. As meninas que trabalham comigo que tentam me parar, né? Hoje em dia eu não consigo, é muito difícil, muito, muito difícil. Obrigada
por você falar sobre isso, porque tem a ver com a nossa saúde também, e tem a ver de levantar e ver o céu, de tomar um vento, né, E aumentar a sua fresco, produtividade também. e não ficar Aumentar a sua focado produtividade, porque você às vezes fica. Eu e tenho esse mesmo. Eu falo defeito porque eu sei que é um defeito, eu já identifiquei isso em mim. Quando eu tô há 7, 8 horas fazendo uma coisa, eu percebo que nas horas finais, meu cérebro já está demorando muito mais para raciocinar algo que ele deveria raciocinar em um tempo muito menor. Então, eu acho que as pausas trazem esse vigor para você vir produzir mais. Então, aquilo que você faria em 8, talvez você fizesse em 6, se você tirasse 30 minutos durante essas 6 horas para dar uma descansada, né? Aqui eu falei, super legal mesmo esse tema. Aqui eu já adiantei, né, porque eu sempre gosto de trazer exemplos, eu adiantei que eu aprendi dizer ou não. E assim, ó, eu só queria falar um detalhe desse item aqui. Todo mundo fala que faz isso, mas na prática tem uma baita dificuldade. Eu tenho dificuldade e eu trabalho muito nesse item de dizer não, tá bom? Porque o nível de maturidade que a gente tem que chegar na nossa vida profissional e pessoal é dizer não com propriedade e com respeito e pensando na empatia com outra pessoa, se colocando no lugar dela. Você não está dizendo não porque simplesmente você não quer. Então, assim, é muito difícil dizer não. Eu tenho dificuldade, mas eu venho trabalhando e faço isso. Dei um exemplo meu particular para vocês, que eu não me arrependo. Na verdade, eu tenho por mim que eu ajudei a pessoa, porque se ele crescesse, ele podia quebrar, nesse momento. Agora, se ele não quiser estudar, aí ele não vai crescer mesmo. Eu entro no próximo bloco, que é ações para melhorar a gestão de tempo, tá? Que o grande vilão hoje, conforme os especialistas falam, é a enorme quantidade de informações que vem sem importância, sabe? Lá no Facebook, no e-mail, dos amigos, tem tanta informação na televisão, é uma loucura. Essa quantidade de informação que antigamente você fazia uma carta, mandava para a pessoa, 2 meses, 3 meses depois ela recebia. Hoje não, é tudo real time. Eu tô aqui, tô falando, mando uma informação, segundos a pessoa recebe. Só que essa velocidade é um grande inimigo do tempo, porque é muita informação inútil. A gente precisa aprender no nosso cérebro a filtrar. E aí eu trouxe, usando o conceito de prioridade aqui, né? Quais são as ações que você pode fazer hoje? Se você já faz, maravilhoso. Tudo que você faz hoje, você tem que pensar assim: como que eu posso aumentar a maturidade disso, né? Como que eu posso? Então, assim, ó, primeiro, eu vou dar exemplo prático, tá? Primeiro, você tem, assim, várias ações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira coisa que a gente usou o conceito lá, você consegue fazer todas? Não, prioriza. O que é alta, o que é média, conforme o seu critério de priorização pela sua realidade. Então, eu vou começar assim, ó. Eu não consigo fazer 8. Eu vou fazer nesse semestre ou nesse mês, nunca dá para falar no dia, né? Nesse mês ou nesse trimestre, não importa. O que é alto primeiro. Depois eu faço o que é médio. Então, vamos falar o que é alto. Organize seu e-mail separando o pessoal do profissional. Aqui tem um ganho enorme. Misturar os dois é um grande problema. E adivinha, a maioria das pessoas, quando eu falo a maioria, é mais de 50%, tá? Mas aqui já chega lá, mais de 80% de pessoas mistura profissional com pessoal. E aí vira uma bagunça. E aí você deixa de atender cliente. Ou não responde para o parente lá, uma coisa pessoal, e aí eles falam mal de você. Então, tendo 2 potinhos diferentes, pode ser o mesmo aplicativo com caixas diferentes de e-mail, que é pessoal de um lado e pessoal de outro. Então, no pessoal, vai muito mais para o seu estudo, coisas particulares. Não tudo o e-mail da empresa, que você recebe aquele enxurrada de propaganda, de estudo também, mas não te agrega valor nenhum. Ok? Segundo, saia de todas as listas de e-mails que você um dia fez cadastro e não serve mais. Isso é diariamente. Nós recebemos propaganda, curso imperdível, imperdível, acessa essa live, não sei o que, aí você sai se cadastrando. Você se cadastrou uma vez, virou um inferno. Você começa a receber um monte de e-mail inútil. Então, o que você faz? Para um dia, só para tirar esse cadastro. Ou segue a boa educação digital. Eu participei de um brainstorm direcionado sobre Agile, né? Gestão Agile.
fui lá, agradeci, tal, e depois, no outro dia, sem problema nenhum, saí da lista. Senão, até hoje, eu estaria recebendo os e-mails de outros produtos que essa pessoa quer vender, porque foi gratuito a primeira, ela compartilhou um pedaço da informação, como é feito hoje, gratuito, para depois oferecer o curso dela. Eu saí. Então, assim, não deixa de sair das listas. E assim, nossa, como eu faço isso? Não demora 10 minutos, você já sai da maioria da lista. Por quê? Você vai lá embaixo e coloca, não quero mais, unsubscriber. A maioria tem isso, porque eu acho que é meio que obrigatório. Outra coisa que eu acho legal, tudo que você tem uma maturidade muito boa, então você já é assim, vamos pensar assim, maturidade básica, maturidade baixa, média e alta, tá? A maturidade alta num assunto, às vezes é muito difícil. Você já faz melhoria contínua na sua empresa, mas você não tem um processo, você não tem um programa de melhoria contínua. Mas você já faz melhoria contínua. Então você quer o quê? Elevar a sua maturidade. Isso, eu só dei um exemplo, tá? Mas serve para qualquer coisa. Então, considere sim ter um apoio de um profissional especialista naquilo que você vai melhorar a sua vida, na sua empresa ou no seu momento profissional, pessoal. Depende, porque tem pessoas que precisam buscar um coach para se organizar na vida pessoal. Então, por que não gastar dinheiro com um profissional sério? Porque esse dinheiro não é um gasto, na verdade, é um investimento que você vai fazer, né? Por último, da alta, use soluções tecnológicas, pare de fazer atividades manuais. Aqui, assim, ó, tem gente que não larga o osso, quer bater carimbo, quer fazer o cliente dele ficar assinando o documento. Poxa, não tem tecnologia? Tem, por que você não usa? É legal. Então, se eu não sei se é legal, você vai verificar se legalmente aceita, né, usando parte de direito e tal. Mas se aceita, por que você não coloca uma assinatura de serviço online certificada que toda empresa faz e aceita? Em vez de ser... eu tive um cliente que ele mudou, tá? Ele fazia o contrato com o cliente dele, nominal, nome bonitinho, mandava para o cliente imprimia, assinava, digitalizava, mandava de volta para ele e ele guardava. Eu falei, se eu fosse seu cliente, eu ia ser muito bravo com você. Porque eu estou te contratando e eu que tenho que imprimir o contrato para você assinar e te devolver. Ele, mas tem outro jeito? Aí eu falei de plataforma online usando tecnologia. Só dei um exemplo simples do dia a dia, que parece bobagem, mas a gente tem que se preocupar com o nosso cliente. Inclusive, eu tenho um cliente que tem uma tarefa lá que é reduzir as despesas do cliente. Eu estou falando o quê? Eu estou me importando com ele. O que eu posso fazer para ele reduzir a despesa dele? Então, eu tenho que atender ele com menos tempo. Qual itens que eu posso, do meu negócio, tirar do custo do cliente? Né? Um transporte, o que eu posso fazer? Porque se o cliente sabe que eu me importo com ele, que eu uso soluções tecnológicas para isso, com certeza eu vou ter fidelização. E eu ganho tempo com isso. Então, eu quis passar para você as altas, que são coisas não simples de fazer, mas que dá para começar a fazer hoje, se você não faz. E se você faz alguma e quer melhorar, dá uma estudada para poder aumentar o seu nível de maturidade. As médias, vou falar rapidamente aqui, procure sempre seguir uma rotina de trabalho. E, quando você tem essa rotina de trabalho, como vocês têm hoje, mas eu já tenho uma rotina, perfeito. Dá para melhorar? Porque você não tem tempo. Então, dá para melhorar, tem que melhorar. Então, o que você pode fazer para melhorar a sua rotina de trabalho? Né? Eu quebro a minha rotina de trabalho, que eu já havia dito, por dia, eu quebro em 3 pilares: manhã, tarde e noite. E aí, dentro disso, eu quebro pelas coisas que eu tenho que fazer no dia, particular e profissional. E aí eu vou quebrando minha rotina e tento melhorar ela. Não fazer tudo sozinho quando tem a opção de delegar atividade. Então, eu estou trazendo de novo o item lá atrás. Então, você tem a opção, lá deixa de fazer tudo sozinho, delega. Por que não? Assume o risco. Afinal de contas, quem é dono sempre tem que assumir risco de coisas. Né? O ótimo é inimigo do bom. E o bom atende muito bem o cliente, bora lá. Não fica tudo na sua mão. Foque no que é importante realmente. Né? A gente bateu muito nessa tecla. E como que você foca no que é importante? Usando critérios. E é os seus critérios, não o critério de outras pessoas. E o seu time vai fazer a mesma coisa que você está... pode até dar opinião, mas é o que você está falando que é importante. Considere apoio profissional de um especialista, pode ser uma solução melhor que a sua. Aqui é o seguinte, é diferente do outro.
O outro você já sabe fazer e quer aumentar a maturidade. Aqui, você não sabe fazer e também não contrata ninguém para fazer para você. Aí você se posiciona com um site horrível na internet, com logo horrível da sua empresa, com um e-mail marketing nada fora do padrão. Os clientes veem isso. Então, assim, não é seu atividade core. Sua atividade core é vender açaí. Você tem que ser bom nisso, ter um bom custo, mas a entrega você pode terceirizar, porque você entregando demora muito. Coloca um profissional para fazer isso para você. Foque na sua atividade core, né? Focando na atividade core, você vai fazer melhor gestão do seu tempo. Tudo que não é atividade core, Marcelo, às vezes até você sabendo fazer a atividade, contratar um profissional especializado que só faz aquilo, quando chega na sua mão, vai estar tão mastigado que vai ter eliminado muito tempo. Um exemplo que eu tenho no escritório, eu tenho uma advogada que eu usava a minha equipe para me ajudar com algumas coisas, né, de petição, etc. E aí eu vi que o tempo de back and forth, porque eu tinha que corrigir aquela coisa toda, eu contratando uma advogada que ela é professora de Legal Writing Research, era um pouco mais caro, mas ela me entregava tão bem, ela me entrega tão bem que elimina um tempo tão grande que a única coisa que eu posso fazer, por exemplo, é lidar com o cliente, fazer consultas, me surgiu muito mais tempo, mesmo sabendo fazer o que ela faz, ter uma especialista também ajuda a ter uma qualidade muito cálculo, melhor. Né? É cálculo e comprar risco. Aqui eu sempre falo, é cálculo. Eu delego, eu terceirizo para ganhar tempo, porque meu tempo é mais caro. E aí, se a viabilidade, se é mais barato, por que não fazer? Ao mesmo tempo, eu vou sim comprar o risco de não estar do jeito da minha expectativa. Mas está tudo certo. Pelo menos foi um aprendizado. Aqui eu queria entrar aqui, ó, combate os ladrões de tempo. Quantas vezes você, ó, tô perguntando para você, é a pergunta para você que está aqui. Quantas vezes você já olhou para o celular ou respondeu alguma mensagem enquanto está assistindo esse workshop? Não é pecado não, tá? Nenhuma! Não é pecado, mas o smartphone hoje é o principal vilão do nosso tempo. Parece uma questão tola, mas não é. A gente perde muito tempo em mídias sociais, ou com o smartphone, ansiedade de ver de cara o primeiro e-mail chegou, já vê, sabe aquelas coisas? Então, assim, pense seriamente a não levar o smartphone mais para o banheiro, para o quarto, para o seu lado, ficar toda hora tempo ligado. Cada pessoa tem sua mania, sua ansiedade, mas eu estava lendo sobre isso, estava falando como o smartphone está roubando tempo, e eu assisti um vídeo interessante, olha, até é triste falar isso, eu vou falar em um minuto. Você imagina a situação de os pais, o marido está na sala com as crianças e a esposa no outro lugar da casa, e ele mandando uma mensagem que as crianças não estão deixando ele trabalhar. Só que, quando abre a câmera, ele está a 8 metros da esposa. Olha que absurdo. Ou seja, isso aqui está roubando muito nosso tempo e interação entre nós mesmos com outras pessoas. E aí, isso é um grande vilão para a gestão de tempo, é uma baita reflexão, viu? Mas aí o que a gente faz? Por exemplo, você e a Simone me conhecem, né? Vocês têm meu telefone particular. Meu telefone, ele não toca, né? Então, assim, se você tem alguma coisa urgente, alguma coisa ligada ao profissional, você pode entrar em contato com o meu escritório. Eu tenho uma pessoa que vai atender, né, o telefone. Se você é meu pai, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, meu irmão e minha avó, você tem o meu telefone particular que toca. E já sabe que só vai ligar se é extremamente urgente, né? Só que as pessoas brigam comigo, assim, reclamam demais, porque tem a expectativa de você ter que responder as coisas rápidas, porque você tem o acesso ao telefone. E, às vezes, assim, não é nem má vontade, mas na hora que calhou de você me mandar a mensagem, que eu recebi 150, 200 mensagens depois da sua.
Então, até eu chegar na sua, já demorou aí uns 2 dias. Verdade. Maldito WhatsApp, né? São mensagens instantâneas e as pessoas pensam que as respostas precisam ser instantâneas. Cara, o WhatsApp, ele acabou com a gente, cara. Eu, sinceramente, eu tô num projeto de excluir meu WhatsApp pessoal. Primeiro por causa dos grupos, que eu odeio grupo de família, grupo de não sei o que lá. Eles me colocam num monte e fica só blu, 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 blu. Eu recebo uma média de 1.000 mensagens por dia por causa das minhas redes sociais. E assim, eu odeio mensagem, eu não quero nem olhar. Eu fico passando mal só de lembrar que tem aquele tanto de mensagem lá. E o WhatsApp ele estragou, porque as pessoas agora te cobram, né? Elas esperam que você responda. É igual a gente tem 100 grupos mais ou menos de clientes da Nublu. Cada grupo tem 2 ou 3 pessoas. E as pessoas acham que quando elas mandam uma mensagem, nosso time tem que responder no minuto seguinte, cara. E isso aí acaba com a gente. Então, o problema do WhatsApp hoje, antigamente o e-mail era mais esperado que as pessoas demorassem ali algumas horas para responder. Hoje o WhatsApp meio que a gente tem a obrigação de responder instantaneamente. Isso aí também aumenta ainda mais a nossa ansiedade. Mas eu acho que isso tem a ver com o seu costume, porque quando eu comecei, né, eu não tinha pessoas que atendiam o telefone, era eu era tudo, né? E muitas pessoas tinham meu telefone particular. E quando eu comecei a criar a equipe, eu comecei a tirar essa expectativa do meu cliente de que você vai me ligar, que você vai me procurar nas redes sociais, você vai mandar uma mensagem para mim, e eu vou atender, eu vou responder. Então, muitas vezes a pessoa, cliente, mas eu tentei entrar em contato várias vezes e ninguém me respondeu. Você entrou em contato com o meu telefone particular, você não ligou para o telefone do escritório. Então, assim, a ferramenta eu tenho tentado utilizar ao meu benefício. Se eu tenho uma urgência para falar com o meu cliente, aí eu utilizo qualquer coisa que eu tenha que utilizar para falar, mas eu não deixo meu cliente ter essa expectativa. E na realidade não é só meu cliente, todo mundo. Ou você me ama ou você não me ama. Eu não tenho condições. E aí, quando eu comecei a cortar mesmo assim, a expectativa, e eu falo isso para o cliente, olha, nós temos uma equipe, então se você tem um horário comercial, é de 9h30, 5h30 da tarde, se você quiser falar com a gente, nós temos um sistema de gerenciamento de processos, você pode mandar mensagem por lá. Comecei a melhorar, mas assim, não deixe, assim, uma experiência própria, não deixe que as pessoas tenham essa expectativa, sabe? Você que tem que ter o poder de... O poder está na sua mão como negócio. Perfeito. A Simone caiu aí, né? Ela Muito mandou bom. uma mensagem aqui, ó. Ela não entrou de novo, não. Não era Simone. Vamos continuar aí. Cadê ela? Não entrou ainda, não. Quando ela entrar aqui, eu vejo o sinalzinho. Tá. Continuando aqui por causa do nosso tempo também. E aí é o seguinte, eu vou aqui, nesse slide aqui, são ferramentas que pode te... Anota aí, né? São ferramentas que pode te ajudar no controle das suas tarefas, melhorando o seu tempo. Então, eu trouxe apenas 4, tá? Mas tem um monte. É que eu trouxe as que normalmente eu tenho mais afinidade, eu uso, eu indico para as pessoas. Se você já usa, perfeito. Busque a maximização do uso da ferramenta. Eu uso essa ferramenta... nessa lista eu não uso nenhuma, mas eu uso a outra. Legal. Então, qual a lição de casa para esse slide? Se você usa, maravilhoso. Tenta maximizar o uso. Porque, às vezes, a gente até paga por um produto, ou não, tá? Mas se paga, o produto tem um monte de funcionalidades, um monte de produto aqui em cada ferramenta. E a gente não usa. A gente fica fazendo coisa manual, sendo que a ferramenta pode te ajudar. Então, eu trago primeiro aqui a Trello, que é um software de gestão que usa a metodologia Kanban. Então, ele traz um conceito de gestão à vista, com blocos temáticos. Temático porque ele é bastante friendly, sabe? É fácil de usar. E você pode administrar tanto projeto nele, do início ao fim, administrar processos, gestionar processos e tarefas. E se você faz isso muito bem na ferramenta, você gestiona melhor o seu tempo e do seu time. Eu uso o Trello muito mais que isso. Lembra que eu falei do maximizar, né? Eu uso o Trello até para fazer o conceito de gestão à vista, onde meu cliente tem um board com todas as informações da empresa. Aí a pessoa entra nova na empresa, que é um onboard na empresa do funcionário. Ele vai lá, já lê
qual que é a missão da empresa, a apresentação institucional, quais os benefícios, qual a governança que ele tem que seguir, para quem que ele tem que pedir ajuda, para quem que ele tem que abrir suporte, o que que ele tem que estudar logo de cara que ele entra na empresa. Se a empresa usa o Trello, no caso, ele tem que estudar o Trello. Então tá lá um vídeo de graça para ele estudar. Então ou ele já sabe, ou ele vai ter que aprender, porque ele tem que se adaptar à empresa. O Evernote é um outro serviço muito bom, que está na nuvem, tem versão paga ou não, que você usa ele como repositório para tudo. Ele é muito fácil de usar, eu adoro o Evernote. Você coloca documentos, compartilha. Ele na verdade, ele é uma agenda online, e que você, quando estiver na internet, você faz referência a ele, Ctrl+C, Ctrl+V, guarda tudo num único repositório. Em vez de ser numa agenda papel, você tem o Evernote. Quem conhece o poder dessa ferramenta e usa, usufrui de muitos serviços. O Evernote ele é concorrente, é lógico, de outras ferramentas, tá? Um aplicativo simples, para quem não usa, e eu aconselho, que quer começar do básico, o Wunderlist. Ele serve para você cadastrar as tarefas e dividir demanda com outras pessoas. Então, é legal quando você não usa nenhum tipo de aplicativo, nenhuma ferramenta com o seu time, você usar alguma coisa que facilite. Quem está fazendo o quê? Então, assim, o pessoal que trabalha ali com schedule aí as managers, né, de schedule, ela poderia estar usando um aplicativo desse, sabendo que cada help está fazendo e que casa está. Quais são as tarefas que está fazendo. Porque aí eu tenho uma help que vai 2 help, 3 na mesma casa, uma mansão. Então, só um exemplo aqui hipotético. Tem tudo isso de atividade. Quem faz o quê? Eu vou lá e cadastro e coloco o nome da pessoa. Então, a pessoa olha no telefone e fala, tem 20 atividades. As minhas atividades são essas 6. Ou seja, alguém vai fazer mais que 6, para dar 20. Então, a outra vai fazer 10, 16, e a outra vai fazer 4. A que vai fazer 4 é a Maria, que ela vai ficar do lado externo da casa. Então, é muito bom usar um aplicativo de gestão de atividades. E o outro, que é meu xodó aí, que é o Google Calendar. Tá? O Google, a plataforma da Google, que até mudou o nome, que não é mais G Suite, é Google Workplace, está voltado agora para empresas, pequenas, médias e grandes, não importa, e ela tem um conceito de colaboração. E dentro dessa Google Workplace, Workplace mesmo, é local de trabalho, tem tudo. Uma das ferramentas que eu gosto de usar, que é a mão na roda, é o Google Calendar, que é online, eu acesso de qualquer dispositivo, recebo, e a maioria das pessoas estão usando o Google Calendar porque é gratuito. Então, o público-alvo vai muito no grátis, que às vezes atende, né? Gratuito entre aspas, porque você está lá no Google, o Google sabe da sua vida. Então, aqui trouxe 4 ferramentas para você ter esse insight. Se você não usa, quiser saber mais, depois você pode me perguntar, eu te ajudo. Eu estou entrando no final do coisa aqui, eu até coloquei uma frase aqui, bem curtinha, para fazer uma discussão de 1 minuto, e passar a bola para vocês fazerem as considerações finais. Fazer uma boa administração do tempo é puro aprendizado. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não nasce sabendo isso. Você sempre vai estar aprendendo. Então, conforme eu compartilhei com você, gerenciar tempo não é sinônimo de encontrar maneira de trabalhar mais, mas sim de fazer o uso correto do seu tempo. Então, assim, não é porque você tá gestionando o seu tempo, você vai trabalhar mais. Você vai fazer o uso correto dele, vai fazer o que é importante. E não existe regras, né, para lidar com gestão de tempo. O que existe, o que é? Tudo que a gente falou aqui, boas práticas, foco, tomada de decisão. Isso que faz com que você tenha horas do dia mais bem administradas, mais bem controladas. Não tem uma fórmula mágica. Então, decisões a você tomar. Uma decisão que eu falei aqui que é difícil de fazer é dizer não. Uma outra decisão que para vocês pode ser não tão pode ser que sim ou não, é delegar. Tem pessoas que têm dificuldade extrema em delegar. E por último, pare de procrastinar. A melhor forma de, além de fazer o que gosta, é atrelar, eu dei spoiler, né, as atividades a um determinado ganho. Então, assim, eu gosto ou não gosto? Eu não gosto muito, mas eu tenho que fazer, tá? Qual é o ganho se eu fizer? Então, se você tiver a visão do ganho, a procrastinação meio que diminui, você mitiga a procrastinação. E
Tanto quem não faz, quem hoje, levante a primeira a mão aí, quem tá com a primeira pedra, quem não procrastina, né? O tempo todo eu combato a procrastinação, ainda mais em home office. E aqui eu tenho um artigo que eu falo sobre gestão de tempo, que eu vou compartilhar com vocês, né? E a gente chega ao final aqui da nossa apresentação, bem no tempo. Então, você vê que aqui não é não foi uma discussão bem sadia, falando que se você quer fazer gestão do seu tempo verdadeiramente, você tem que estar com a cabeça aberta e falar, eu tenho que aprender. É um aprendizado. Você aprende lendo, você aprende vendo outras pessoas fazendo ou perguntando. Como que você faz isso? Né? Eu tenho vários exemplos aqui de quem está aqui, que a gente tem relacionamento de trabalho, que já faz ações práticas para reduzir, para fazer melhor gestão de tempo. Então, o aprendizado é contínuo, não tem uma lição de casa. Agora, é gostoso quando você pega uma pessoa que sabe mais que você. Aí você aprende com ela. E aí, quando você conhece uma pessoa que sabe menos, você ensina ela. Porque o aprendizado, tem um estudo sobre isso, que é você estuda, você aprende, você aplica e você ensina. Esses pilares é fundamental na gestão de tempo. Procure ensinar as pessoas como fazer a gestão de tempo, você fica mais craque quando você ensina o seu conhecimento. Agora, procure ir atrás de pessoas de conhecimento de como melhorar a sua gestão de tempo. Hoje foi uma procura que vocês fizeram, não para aqui. São vários insights. Sua cabeça tem que sair assim, segunda-feira no escritório, você está com a apresentação, revê ela, passa para o time, o material é seu, eu fiz para você. Passa para o time ler e pergunta, o que vocês acham disso? Vocês acham que eu falo muito não para vocês? Por quê? Provoca. Porque sai insights. E aí, no final do dia, com certeza, desse dia que você tomou essa atitude, porque você está tomando a atitude hoje de estar aqui no sábado, né, que é uma vez por mês, de melhorar o seu dia a dia. Tá bom? Considerações finais, Oliver? Não, só parabenizar aí, Marcelo, pela apresentação, foi excelente e foi bem pertinente, porque essa semana a gente tem conversado sobre isso, né? Então foi bem bacana. E, cara, eu acho que é aplicar, né? São coisas, às vezes, que a gente já sabe, a gente já ouviu antes, mas a gente não consegue aplicar, muito por causa da procrastinação também de aplicar o que a gente precisa aplicar para melhorar. Mas excelente, obrigado pela apresentação e obrigado a todos aí por estarem aqui, compartilharem um pouquinho do negócio de vocês, das ideias de vocês. E é isso aí, contem comigo sempre que precisarem. Go back. Eu sou muito feliz de estar participando aqui do grupo, né, com vocês. E com certeza a cada dia a gente aprende mais. Para mim, a questão de gestão de tempo é um desafio muito grande, é um processo doloroso. Tamo junto, Simone. Está tomando esse processo de melhoria, ele está tomando longer do que eu esperava, entendeu? Mas é assim, o processo de aprendizado ele é lento, mas para você sair, como você sempre fala, do ponto A para o ponto B, desde que você tenha a visão de onde você quer chegar, você vai chegar lá, né? Thomas uma frase maravilhosa sobre isso. Depois você fala, Thomas. Rafaela, considerações finais? Obrigada. Esse assunto ele é sempre pertinente, como você falou. A gente tem sempre que aprender, até porque hoje, para mim, o meu tempo pode ser dividido de uma forma, mas amanhã o que eu preciso é diferente. Então, realmente, a gente tem que estar sempre aprendendo. Obrigada pelos inputs e obrigada também por escutar as minhas experiências. E eu vou tentar implementar. Já estou indo para o escritório hoje para já resolver algumas coisas sobre minha gestão de tempo, para começar a segunda-feira já melhor do que na sexta-feira. Não, show de bola, Marcelão. Mais uma reunião incrível aí. Tô tendo o prazer de conhecer mais as meninas hoje aí, doutora Rafaela. A Simone eu já conheço pessoalmente. Queria agradecer, achei incrível assim, essa reunião. Agregou bastante. Eu tenho só algumas anotações, vai ser bem rapidinho, mas eu achei bem legal isso, porque basicamente é o pilar central da administração que você falou hoje, né, Shinkoa? Já diria Fayol, né, o pioneiro da administração, que a gente precisa ter planejamento, organização e controle, né? Então, não adianta nada a gente construir uma empresa, tentar construir um legado,
se a gente não conseguir ser bem organizado, né? O planejamento faz parte do plano de negócio, a gente tem que pensar planos a médio, curto, longo prazo, tudo mais. Só que na hora da organização, se passar alguma coisa desapercebida, na hora que você for controlar a ação que você já tomou na sua empresa, pode ser que descamba para um lado ruim e você não consegue fazer a sua empresa crescer cada vez mais. Então, essa é uma política de melhoria contínua que a gente, inclusive, está implementando na Nublu. Eu sou um cara um pouco desorganizado, eu acho que todo líder, todo cara que é empresário, acho que todos nós aqui somos um pouco desorganizados, vamos falar a verdade. Então, por isso que, não é verdade? Oi, Simone. Não, porque você só levantou a bola. Só tava afirmando aí. Eu tô gostando. A gente é um pouco desorganizado, então essa política tem que ser contínua mesmo. Eu achei incrível você tocar nesse assunto, Marcelo, porque eu sou um cara desorganizado. Ontem eu estava tendo essa conversa com o Oliver, inclusive, muito do que você falou, vou começar a implementar, sem dúvida alguma, a partir de segunda. Um outro ponto é que sempre dá para melhorar a sua rotina, né? Como você falou, a questão da fuga da procrastinação, gestão de tempo, agenda única, né? Eu acho que isso é importante. O Oliver mesmo me passou um feedback bem interessante, que é o que eu vou fazer. Eu vou precisar de 2 celulares, né? Agora que eu estou na linha de frente da Nublu, e principalmente com o crescimento das redes sociais, chega uma hora que a gente fica meio louco, mas é o 4º ponto que eu queria falar para todo mundo aqui. Eu tenho pouca experiência, mas nem tão pouco assim, né? Há 2 anos e meio eu decidi colocar minha vida à prova na internet, impactar vidas, né? Com autoconhecimento, com empatia. Eu acho que quando a gente quer construir um legado, uma marca, a gente tem que ser uma pessoa que realmente se importa com o próximo. E a gente entende que do outro lado do celular, quando a pessoa manda mensagem para a gente, é um ser humano, né? A pessoa, ela precisa, às vezes, só ouvir uma palavra amiga ali, seja da doutora Rafaela, seja da Simone na rádio, do Oliver, ou meu, ou do Shinkoa. Então, quando a gente consegue tentar gerenciar esse tempo dentro da internet, porque hoje em dia a internet é isso, cara. Hoje em dia o celular é a TV e a TV é o rádio, né? Então as pessoas mandam muita mensagem para a gente o tempo inteiro e a gente tentar organizar isso, se adaptar, gerar valor o máximo possível na vida das pessoas com informações gratuitas, como a gente vem fazendo na internet. E quando essa pessoa chegar para a gente tentar se adaptar com relação a esse mundo novo e entender que se entra 300 leads por semana na sua empresa, você tem que achar uma forma de se conectar com esse cliente para, não perder dinheiro e 2, não ficar louco, né? Então, a organização da empresa, a organização do tempo faz parte demais da nossa vida e, sem dúvida alguma, vai fazer parte mais ainda da minha. Eu estou iniciando essa carreira aí de businessman, né? Eu era policial militar do estado de São Paulo, mas a questão de valores, princípios, disciplina e organização sempre tive. Me perdi um pouco no meio do caminho, mas vou voltar, viu, Marcelo? Parabéns aí pela reunião, obrigado a todo mundo aí, obrigado pelo convite de participar dessa reunião, achei incrível e vou replicar isso. Inclusive, segunda-feira o Marcelo está convidado aí para uma live no meu Instagram e a gente vai tentar agregar o máximo de valor aí para as milhares de pessoas. Para fechar aqui, desejar um bom sábado para vocês, eu queria só deixar uma palavra de reflexão, e não é eu que vou falar não, porque eu acho tem tudo a ver com o que eu estou passando hoje. É o Thomas, ele tem uma frase que é excelente, e eu gostaria que você proclamasse essa frase. Não importa... sim, Essa frase eu falo já há 2 anos e meio, já tenho tatuada no meu peito, né? De que não importa de onde você veio, o importante é para onde você vai, né? Isso se aplica para a nossa vida. Não importa como a sua empresa está hoje, por exemplo, o importante é para onde ela vai, né? Então, se a gente conseguir organizar tudo isso na nossa cabeça e figure out as fast as we can, we're gonna be, win. We're gonna win, basically. I agree. Bye, guys. Valeu, bom dia para vocês aí, prazer. God bless you. Bye, bye. God bless you.